Pouco tempo para trabalhar e uma pressão gigantesca, principalmente por mudanças. Qual será que deveria ser a primeira escalação do treinador português Antônio Oliveira no Corinthians? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Com pouquíssimo tempo que teve para trabalhar e uma pressão gigantesca, principalmente por grandes mudanças, qual será que deveria ser a primeira escalação do treinador Antônio Oliveira no Corinthians? O Corinthians terá hoje a estreia do seu novo treinador, português Antônio Oliveira, que estava no Cuiabá. Essa última semana muito agitada no Corinthians, desde a segunda-feira, com a confirmação da demissão do Mano Menezes, depois as tentativas de busca pelo Márcio Zanardi. Aí estava tudo se acertando, até que veio à tona a regra da Federação Paulista de Futebol, que o Márcio Zanardi não poderia assumir o Corinthians. Aí a diretoria teve que desistir do Zanardi e partiu para cima do Antônio Oliveira, e as negociações aconteceram rapidamente. Tanto é que na noite da última quinta-feira, o Antônio Oliveira já desembarcou na cidade de São Paulo. Na sexta-feira, dia 9, já comandou os primeiros treinos e ainda uma sexta-feira muito agitada, principalmente para resolver as coisas. Primeiramente, se acertar com o Mano Menezes, principalmente na questão da multa rescisória dele de 13 milhões de reais, como que o Corinthians iria resolver, como que iria pagar. O Mano Menezes pedindo garantias bancárias, acabaram sendo envolvidos até patrocinadores. O Corinthians entrou em acordo, rescindiu o contrato com o Mano Menezes, pagou a multa rescisória do Antônio Oliveira ao Cuiabá. O Cuiabá não iria liberar a documentação do treinador sem receber a multa à vista, e faltando 4 segundos para o encerramento do sistema do BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, o Antônio Oliveira bidou, então está livre, está regularizado para fazer a sua estreia hoje. Foi apresentado na manhã de ontem, sábado, dia 10 de fevereiro, no CT Dr. Joaquim Grava, demonstrando muita empolgação. Mas e aí? Como será esse primeiro Corinthians, essa primeira escalação do Antônio Oliveira? Primeiramente, vamos falar sobre o que está rolando aí na imprensa, sobre provável escalação, que no caso é o Cássio, o Fagner, o Félix Torres, o Raul Gustavo, o Caetano. Informações que o Hugo foi retirado do time por não estar tendo um bom desempenho. Ranielli, Maicon, Rodrigo Garro e Yuri Alberto, mais uma novidade, Yuri Alberto jogando pelo lado direito do campo como um segundo atacante, o Wesley aberto pelo lado esquerdo e o Pedro Raul centralizado. O Antônio Oliveira deixou bem claro na coletiva que ele gosta do 4-3-3. Mas essa é a provável escalação, que como eu disse, são informações da imprensa. Mas vamos falar agora de mudanças, grandes mudanças, que é o que nós torcedores queremos. Como que o Antônio Oliveira deveria escalar? Bom, primeiramente, já que ele vai tirar o Hugo do time por não estar jogando nada, nós estamos falando também de um Fagner que não está jogando nada, e também de um Maicon e um Cássio também que não está nada bem. Eu sei que criaria um impacto muito grande, foram apenas 2 treinamentos, mas se você vai tirar o Hugo, você pode tirar também Cássio, Fagner e Maicon. Então o que eu quero passar para vocês aqui é como deveria ser essa primeira escalação do Antônio Oliveira. Para mim seria saudável o Cássio dar mais oportunidades para o Carlos Miguel, esses tipos de mudanças. Eu acho que seria bom até para o grupo, mas vamos lá, como seria essa escalação então? Destacando que o paraguaio Ángel Romero não entrará nessa escalação porque ele está suspenso. Romero tomou 3º cartão amarelo no jogo contra a equipe do Santos e está fora desse jogo de hoje. E volto a lembrá-los, é a escalação de como deveria ser. A provável escalação do Antônio Oliveira já está rodando por aí. Então vamos lá, como ficaria essa primeira escalação? No gol, o Carlos Miguel. Ao meu ponto de vista, o Carlos Miguel deveria ter mais oportunidades nessa temporada de 2024. Na lateral direita, Léo Maná.
Léo Maná para mim tem que ser titular, merece mais oportunidades, porque o Fagner não está nada bem, não merece ser titular, ainda por cima discutindo com torcedores nas últimas horas nas redes sociais. Dupla de defesa, começando pelo Félix Torres que tem recebido algumas críticas nas redes sociais, mas ao meu ponto de vista o zagueiro equatoriano está sobrecarregado. Ao lado dele, Raul Gustavo, apesar do Raul Gustavo não estar bem, acredito que ele mereça mais algumas oportunidades, porque principalmente agora vamos para a lateral esquerda, Caetano. Para que o Caetano possa jogar na lateral esquerda, então será necessário o Raul Gustavo estar ao lado do Félix Torres no sistema defensivo. Para mim é interessante essa ideia de ter o Caetano como lateral esquerdo, pois ele já jogou há algum tempo na base nessa função, então acho que poderia dar certo. Agora vamos para o meio de campo. Primeiro volante, para mim titular absoluto, Ranieri é o que mais tem jogado, é o que mais tem representado. Ranieri que sinceramente, apesar desse Corinthians estar mal, um dos poucos destaques da equipe. Agora, ao lado do Ranieri, para mim, o Rian, mais um jovem das categorias de base, entrou muito bem na derrota contra a equipe do Santos, jogando poucos minutos e fazendo mais do que até o próprio Michael. Então, sinceramente, para mim, o Rian merece essa titularidade. Agora, armando o time, o construtor de jogadas, o Rodrigo Garro, esse estreou contra o Santos, já demonstrando muita personalidade, demonstrando que realmente valeu a pena o investimento, então absolutamente o Garro como titular. Aberto pelo lado esquerdo do campo, o Wesley, habilidoso, o Wesley com muita velocidade, vale a pena tentar o Wesley como titular mais uma vez. Aberto pelo outro lado, o lado direito do campo, Yuri Alberto. Eu acho interessante essa ideia do Yuri Alberto jogar na ponta, jogar como um segundo atacante, acho que vale a pena tentar. E centralizado o Pedro Raul que foi contratado aí para resolver os problemas de falta de gols do Corinthians e até aqui em 2 jogos não conseguiu ir bem, só que mais uma vez acredito que ele vai merecer mais essa chance. Relembrando a provável escalação que saiu na imprensa, que está se dizendo que o Antônio Oliveira vai escalar nesse jogo de hoje contra a Portuguesa é o Cássio, o Fagner, o Félix Torres, o Raul Gustavo, o Caetano, o Ranieri, o Maicon, o Rodrigo Garro, o Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Agora estou falando para vocês da escalação que eu acabei de montar, que eu acho que deveria, que é a forma que eu acho que o Antônio Oliveira poderia começar esse jogo de hoje. Carlos Miguel, Léo Maná, Félix Torres, Raul Gustavo, Caetano, Ranieri, Rian, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, o Wesley e o Pedro Raul. E ainda o Antônio Oliveira teria algumas boas opções para utilizar durante o jogo, como por exemplo, o jovem Breno Bidon, que foi destaque na última Copa São Paulo, Matias Rojas, que entrou bem nos jogos anteriores, Kaique, jovem também recém-promovido da base, autor do gol do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Arthur Souza, que foi muito bem na Copa São Paulo, marcou o único gol do Corinthians na derrota para o São Paulo no clássico da Neoquímica Arena algumas semanas atrás. Opções, na verdade, não faltariam. E lembro novamente, essa escalação que eu acho que o Antônio Oliveira deveria fazer nesse jogo de hoje. Não é a provável que a imprensa divulgou nas últimas horas. A escalação oficial sairá 1 hora antes do jogo começar, ou seja, às 15 horas deveremos ter a primeira escalação oficial do treinador Antônio Oliveira. A minha opinião quanto a essa escalação, que eu acho que deveria ser a primeira do Antônio Oliveira, é a seguinte. Bom, primeiramente, eu tenho consciência total que foram apenas 2 treinamentos. Não seria nem natural o treinador fazer grandes mudanças, já chegar logo de cara e causar impactos, principalmente um impacto de tirar o Cássio. Mas o que eu estou colocando aqui para vocês é o que eu acho que deveria ser. Por quê? Já temos informações pela escalação da imprensa, pela provável escalação que saiu, que o Hugo será barrado. O Hugo realmente não tem jogado nada.
sinceramente não dá para entender por que foi contratado. Realmente não jogou nada até agora nas oportunidades que teve. Mas se for para você tirar um jogador que não está jogando nada e improvisar o Caetano, que é o que está se dizendo, não estou falando que será, a escalação oficial sairá 1 hora antes da partida, o jogo é às 16, então a escalação sairá às 15 horas. Então, já que você vai tirar um Hugo que não tem jogado nada, por que você vai manter o Fagner? Por que você vai manter um lateral que nas últimas horas ficou discutindo com torcedores nas redes sociais? Se você vai tirar o Hugo, então você pode tirar o Fagner e tirar o Maicon, que não haverá problema nenhum. Não, de maneira alguma, muito pelo contrário, isso poderá ser saudável. Ah, mas o Léo Maná é muito jovem, o Rian também é muito jovem. Com todo o respeito, mas é jogo contra a Portuguesa, dentro da nossa casa. O Campeonato Paulista é para testes. Se você não testar no Campeonato Paulista, você vai testar quando? Na Sul-Americana, jogando na Argentina, no Campeonato Brasileiro, jogando contra o rival na casa deles? Não é. Ou na Copa do Brasil? Não, é no Campeonato Paulista. Claro, o Corinthians necessita de vencer. Primeira coisa é sairmos da zona do rebaixamento, mas dá para imaginarmos vitória com Maicon e Fagner no time principalmente? A questão do Cássio até que se releva, de repente, não vamos tirar o Cássio então, vamos manter o Cássio, mas Fagner e Maicon, para mim, não tem a menor condição de continuar jogando nesse time do Corinthians. Então, essa escalação que eu estou falando para vocês, coloquei duas, a provável, que é a que saiu na imprensa, que é que os jornalistas, setoristas estão dizendo. Eu particularmente não sei da onde que tiraram essa escalação, porque estivemos ontem com o representante, ontem dia 10 de fevereiro, lá na sala de imprensa o tempo todo, primeira coletiva do Fabinho Soldado às 9, depois todo mundo fechado lá na sala de imprensa até acabar o treino. Claro, isso pode ter sido vazado internamente por pessoas que trabalham propriamente no CT, mas vamos aguardar certinho como será essa primeira escalação, mas para mim não haveria problema nenhum o Antônio Oliveira já fazer essas grandes mudanças, pelo menos tirando o Maicon e Fagner, que não estão jogando nada. Já que vai tirar o Hugo, então vamos tirar todo mundo que não tem jogado nada. Galera, então era isso que eu queria passar para vocês, uma provável primeira escalação que eu acho que como deveria ser essa primeira escalação do Antônio Oliveira. Não estou falando que essa será a escalação, lembrando que a escalação oficial sairá 1 hora antes da partida. O jogo é às 16 entre Corinthians e Portuguesa, então a escalação oficial sairá às 15 horas. Mas agora é com vocês, como eu sempre peço. Comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre essa escalação que eu coloquei de como deveria ser a primeira escalação do Antônio Oliveira. Vocês concordam? Tem que ser esse time? Ou vocês tirariam uma peça, colocariam outra? Está aí os comentários, é para isso, é para vocês colocarem as opiniões de vocês. Vamos lá, escalem aí também esse Corinthians, esse primeiro Corinthians do Antônio Oliveira de vocês. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!